Bem, queridos, nós estamos, dentro aí da nossa, aliás, começando uma nova série, agora, Avivamento na Igreja. Então, esse é o nosso tema. Sair da oração só pode vir para avivamento, Não tem como. Então, é uma sequência quase natural. E nós vamos começar hoje falando sobre a cultura do avivamento. O que nós podemos perceber em tempos de avivamento? Como se comporta a igreja? Avivamento é para a igreja. E ele impacta as pessoas que estão fora da igreja. Então, Deus começa pelo seu povo, Deus começa pela igreja. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que de fato ela precisa receber um grande despertar. Um grande avivamento. Avivar é dar vida, é injetar vida, ok? Vida intensa, a vida da qualidade de vida que Deus tem. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos crescimento em algumas áreas. Por exemplo, na área da tecnologia, na área da medicina, do conhecimento geral, da educação, das descobertas científicas. E isso foi profetizado pelo profeta Daniel. E no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, nós lemos: quanto a você, Daniel, encerra as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. O que é que nós estamos vendo? Exatamente isso. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que a sociedade, ali, o desenvolvimento moral e espiritual, principalmente no Ocidente, está ladeira abaixo. Cresce o conhecimento, moral e espiritualidade estão decrescendo. O humanismo e o relativismo moral deram origem a gerações sem o prumo da palavra de Deus. O prumo, ele dá o alinhamento correto, tá? Uma parede não sair torta, você tem que pôr o prumo. Então, nós estamos vendo aí um crescente número de pessoas sem direção, sem perspectiva de futuro, nem aqui na terra e muito menos na eternidade. Mas graças a Deus que nós temos uma ala dentro da igreja se levantando, animada, cheia de esperança e fé, que Deus vai trazer o maior avivamento da história da igreja. E será nos nossos dias. Amém? Aleluia! Sempre que há decadência moral e caos social, Deus envia um avivamento. Porque o seu povo geme, chora, clama, pede, intercede e ele envia.
porque se Deus não paralisar o processo de podridão na sociedade, aí tudo é destruído de uma vez. Agora, o que é avivamento? Avivamento é a transformação de uma pessoa, de uma igreja, de uma cidade, de uma nação. Então, começa sempre por pessoas. Às vezes começa por uma pessoa. Deus não precisa de multidão para trazer um avivamento, mas Ele precisa de crentes realmente comprometidos. E essas pessoas, ou a igreja, a sociedade, o mundo, perdeu o primeiro amor e deixou os propósitos de Deus de lado. Então não estão mais buscando a Deus, não estão mais buscando agradar a Deus. E avivamento é a recuperação do grande propósito de Deus. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus nos criou com propósitos. Deus cria nações com propósitos. E o propósito maior é buscar a Deus em primeiro lugar. E quando as pessoas se afastam de Deus, o caos entra. No avivamento, renasce a consagração e serviço na vida daqueles que são salvos. Você é salvo para amar, adorar a Deus, amar o seu próximo, servir o seu próximo. E o maior benefício que nós podemos conferir a um ser humano é a salvação em Cristo Jesus, porque nós mudamos o destino eterno dessa pessoa. Não inferno, mas sim céu. Os intercessores, eles desempenham um papel importantíssimo, né? Para atrair o derramar do Espírito Santo. Avivamento é derramar do Espírito Santo. Essa é a característica do avivamento. Há um grande derramar do Espírito Santo. E os intercessores começam a clamar, a orar, a jejuar pelo despertamento da igreja. Desperta a tua igreja, Senhor, desperta-nos outra vez, desperta os que estão dormindo, desperta os sonolentos, desperta os acomodados, o SSS, salvo, sentado e satisfeito. O avivamento acontece quando o povo de Deus compreende que Jesus é tudo e que o mundo não oferece nada que se compare com as bênçãos que nós recebemos do Senhor, por causa da nossa consagração a Ele. Avivamento é a restauração do poder de Deus na igreja. Não mais uma igreja fraca, mas uma igreja forte, uma igreja triunfante, uma igreja empoderada pelo Espírito Santo. Concluímos, precisamos de um avivamento. Você concorda? Amém? Amém. A cultura ocidental, ela está em crescente decadência. Vemos isso acontecendo nas imagens e ideias que são transmitidas nos filmes, nas músicas, nas mídias, e que promovem o que não presta
e escravizam o povo a viver coisas fúteis, uma vida de futilidade. E aí essas coisas nocivas, elas chegam até as pessoas globalmente, né? E as pessoas adotam comportamentos, adotam linguajar, adotam aquilo que falam e se afastam de Deus, e se afastam da palavra de Deus. A revolução tecnológica conectou as pessoas em todo o mundo numa velocidade colossal. A tecnologia, ela oferece benefícios como computadores, smartphones, né, internet, satélites, Facebook, Twitter, YouTube e tantas outras coisas. Mas também possibilita que imagens e ideias nocivas cheguem até as pessoas rapidamente. O mal agora não fica num grupo fechado, o mal agora alastra por todo o globo terrestre. Se a pessoa não tiver discernimento, domínio próprio, ela se expõe ao lixo que está sendo aí jogado, né, para que todos se sujem cada vez mais. Os jovens estão sendo influenciados pela magia da visão do mundo pós-moderno e pós-cristão. Já se usa essa expressão. O Brasil é um país abençoado, abençoadíssimo. Nós temos uma maioria cristã, mas olhe lá fora, olhe para outras nações, para você ver como eles estão. Precisamos receber com urgência um avivamento em grande escala para reverter a força dessas tendências destrutivas e trazer a humanidade de volta para as bênçãos que Deus originalmente planejou para elas. Deus quer o melhor para nós. Deus quer que nós recebamos o melhor nesta terra. Mas, porém, todavia, nós andarmos em obediência a Deus e sua palavra. Nós cremos que estamos chegando perto do próximo avivamento. Estamos hoje atingindo cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo. É a explosão demográfica que nós estamos vivendo. Por isso, há uma elite aí querendo matar pessoas para diminuir a população mundial. Você pode imaginar o crescimento exponencial de pessoas convertidas a Cristo? Como a igreja vai atender tantas pessoas que vão chegar? Você pode imaginar um pastor cuidando de 100, quantos pastores nós vamos precisar? Milhares de milhares de milhares. Quantos centros de treinamento para obreiros, para cuidar, discipular dessa população que vai vir? Isso significa que precisamos nos preparar agora, já nesse tempo, rapidamente, para poder receber esses novos convertidos em nossa igreja local. Aqui na Winner, nós vamos receber um contingente de pessoas que serão salvas. E olhando, considerando que as pessoas serão em sua maioria de jovens, urbanos e pós-cristãos em sua visão de mundo. Pensem. Por que eu disse
vamos preparar a Winner para receber jovens. Jovens. Será grande o número de convertidos entre os jovens. Então, se nós dedicarmos o nosso tempo para orar e nos preparar, nós vamos estar prontos para recebê-los, ok? Preparando-se para a colheita vindoura. Marcos 9, 35 a 38, nós vemos a compaixão de Jesus pelos perdidos. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Temos que orar, envia trabalhadores, Senhor. A primeira coisa que você deve fazer para entrar nesse avivamento, tem que ter plena convicção de salvação em Cristo Jesus. Porque somente os salvos é que serão chamados. Depois você deve aumentar a prática da oração individual e coletiva. Individual e coletiva. Em dias de avivamento, os prédios ficam lotados. Prédios, quando eu falo os templos, ficam lotados de pessoas que querem orar, porque há um despertamento para orar. Se você ainda não está nesse pique, você não está longe do avivamento. Tome uma posição. E também nós vamos ver, a pessoa precisa se consagrar a Deus, render-se a Deus, submeter-se a Deus e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu, na minha vida. A tua, Senhor, não a minha. É a tua vontade, não é a minha. Outra marca da cultura do avivamento é a prática do jejum. Jejum. E saiba que isso vai na direção contrária do estilo de vida autogratificante dos ocidentais que adoram comer. Perdem muito tempo preparando comidas diferentes, exóticas, quando poderiam estar jejuando e orando. Em Mateus 6, 16 a 17, Jesus disse: quando vocês jejuarem, quando, não é se vocês jejuarem, mas quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. O jejum sempre está presente na vida de servos e servas que são poderosamente usados por Deus. Notem aí que
Jesus disse quando, então subentende que os cristãos vão jejuar. Se você não tem praticado regularmente o jejum, decida separar um dia na semana para jejuar. Comece aos poucos, tire uma refeição, ou tire um tempo de alimento por mais dias aí, é claro, entendeu? Como o jejum de Daniel, de 21 dias. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre jejum, mas você deve começar a jejuar. Se quer o avivamento, não basta pedir, faça a sua parte, comece a jejuar. Depois você pode ir estendendo esse tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, pode chegar até 40. E não morre, viu? Não morre. E se você tem um problema de saúde, ou toma remédio, consulte o seu médico, né, para que você possa fazer o jejum com orientação. Agora, se você jejuar em fé, sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir o seu clamor, e as ligaduras da impiedade se desfarão, e as ataduras da servidão se romperão, e todo jugo será despedaçado em sua vida, na vida dos seus familiares, vizinhos, parentes, amigos, das pessoas à sua volta. Certas castas de demônios só caem por força de jejum e oração. Mortifique a sua carne. Outra marca, outra característica da cultura do avivamento: não se acomode ao pecado na sua vida e na vida das pessoas. Fique incomodado com a presença do pecado em sua vida e na sociedade. Não seja indiferente. Veja que é para você não tolerar o pecado, não estou falando pessoas, tá? Pessoas não são nossos inimigos, nós não compactuamos com pecado, mas aceitamos os pecadores para evangelizar, ok? Vamos olhar rapidamente para um personagem, João Batista, que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E ele chamava as pessoas para o batismo de arrependimento de pecados. Então, nós vamos ver que isso é necessário, né? Em Mateus 3, 5 a 10, lemos: então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele, João Batista, no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus, os religiosos da época, vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Há uma ira de Deus que está por vir. Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Árvore, pessoas, tá?
Há muitos dentro da igreja hoje que não buscam sinceramente a Deus. Confessam, né, amar a Deus, mas suas vidas dizem o contrário. Fale com a sua vida mais do que você fala com as suas palavras. Se o seu procedimento não é compatível com aquilo que você fala, você é hipócrita. Não basta vir religiosamente às celebrações no domingo, nós precisamos ter um profundo zelo pelo nome santo de Deus, pela honra de Deus, o que vai fazer com que nós amemos a justificação que nós recebemos dele e passamos a abominar o pecado. Precisamos dizer e viver o que nós cremos. Só então as nossas vidas serão transparentes e irrepreensíveis diante de Deus e diante das pessoas. Outra marca da cultura do avivamento: seja humilde. Não exalte a si mesmo, reconheça que você não é a fonte das qualidades que são requeridas de nós, ou o fruto do Espírito. O fruto é do Espírito Santo, é Ele quem gera em nós essas marcas do caráter de Cristo. E quanto mais nós expressarmos do fruto do Espírito, nós nos parecemos mais e mais com Jesus. Veja, tudo começa em Deus, tudo vem dele, e tudo é para a glória dele. Mateus 3,11, ainda falando de João Batista, ele disse: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e com fogo. João Batista disse palavras de um homem que conhecia muito bem o seu devido lugar. Ele é maior, eu sou menor, que ele cresça e eu diminua. No avivamento que está vindo, Deus vai usar aqueles que são humildes diante dele. Ele não vai mostrar a sua glória para alguém que exalta a si mesmo. O orgulho bloqueia, impede o agir de Deus na nossa vida. Porque o orgulhoso vai dar glórias a ele e não ao Senhor, pelo que aconteceu. Deus vai lidar com todos nós nas áreas das nossas fraquezas, tendências ao pecado, da acomodação, mornidão, orgulho, egocentrismo, que são marcas da igreja que vai ficar para trás. O povo que não será levado no arrebatamento serão os mornos, os acomodados. Tiago 4, 9 a 10 diz: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É tempo de se humilhar, é tempo de se arrepender. Para receber o avivamento, esse é o primeiro passo. Tem que haver arrependimento. Em tempo de avivamento, toda a atenção é levada para o Senhor Jesus Cristo, não para nós. Nenhuma atenção para nós, toda a atenção para Jesus. O perdido precisa saber quem é Jesus. Nós temos que apresentar Jesus para as pessoas.
E o que elas precisam saber sobre Jesus? Colossenses 2,9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto se refere à primeira vinda de Jesus num corpo humano, num corpo de matéria, mas ali naquele corpo de matéria estava a plenitude da divindade. Jesus era cheio do Espírito Santo. E em relação à sua primeira vinda, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para Deus. Não há outro caminho para o céu. Só Jesus é a porta de entrada. Lucas acrescenta em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, exclui todos os outros nomes, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, é só o nome de Jesus que nós devemos clamar para a salvação. Paulo também contribui, lá em 1 Timóteo 2, 5 e 6, diz: porque há um só Deus. Nós temos um Deus que se manifesta por meio de 3 pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um só mediador, o que se coloca entre Deus e a humanidade, que é Jesus, né? Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo, morreu em nosso lugar, em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Temos oportunidade de falar, fale, proclame, anuncie Jesus a tempo, enquanto é tempo, porque virão dias em que isso não será permitido na terra, pelo anticristo. Que as pessoas possam dizer coisas boas a nosso respeito, mas acima de todas, que eles possam dizer: ele, ela atraiu pessoas para Jesus. Essa é a marca mais poderosa nas nossas vidas. Lá no céu não vai importar diplomas, títulos, bens materiais, fama, nada disso você leva junto com você depois da sua morte física. Fica tudo para trás. Vejam a loucura das pessoas se matando por dinheiro, fazendo coisas absurdas por dinheiro, por fama, por riqueza. E não vão levar nada disso com elas. Vai ficar tudo para trás. Outra marca da cultura do avivamento envolve morrer para si mesmo. E agora? Como é isso? Qualquer servo, serva de Deus precisa primeiro morrer para si mesmo, para depois levar outras pessoas a Cristo. Todos nós que queremos ser usados por Deus, precisamos sacrificar no altar da consagração pessoal
desejos, planos, sonhos, ambições individualistas. Não é o que eu quero, não é o que eu planejo, não é o que eu penso, mas é o que Ele quer. Se Ele diz para você, deixa, pai e mãe, deixa sua profissão, deixa seu estudo, deixa sua casa, deixa sua terra, é deixa. É deixa. Você precisa ter fé de que Ele vai cuidar de você. Entende? Que Ele vai suprir as suas necessidades. Eu estava comentando com o Ney ontem, né, quando nós estávamos voltando da visita para o meu pai, que por sinal está na unidade intensiva, lá do Luzia, aguardando o óbito. Não há mais o que fazer, os órgãos estão entrando em falência. Só hoje eu não estou indo lá, né, porque o horário é das 11 ao meio-dia, mas o Péricles foi. Eu disse, o maior investimento, o melhor investimento que nós fazemos nesta vida terrena é amar a Deus e servir o seu reino. Servindo pessoas. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele não é ingrato. Ele reconhece aquilo que nós fazemos em prol do seu reino, da sua obra aqui na terra. Isso é segurança, isso traz paz, isso traz o suprimento que nós precisamos. Pode não trazer riqueza, mas nós não precisamos de riqueza para viver, não é verdade? Basta o pão de cada dia, as nossas necessidades primárias, Deus supre todas elas. Sabe? Você ainda numa idade, né, já mais avançada, você está servindo a Deus com o mesmo fôlego, com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação, com o mesmo sacrifício no altar todos os dias. Nada interfere, nada. Eu não posso fazer nada pelo meu pai naquele leito de morte. Mas eu estou aqui trazendo vida para vocês. Porque quando eu trago a palavra de Deus, eu estou trazendo vida. Porque vocês não estão num leito de morte. O que eu posso fazer pelo meu pai é orar, e isso eu tenho feito. Principalmente em línguas. Entendem? Tem que morrer para você. Não é o que você quer, é o que Deus quer. É o que Ele planejou. Ele separou você, ponto final, você está separado. Pensem. Queridos, não é fácil morrer para nós mesmos, viu? Porque nós somos muito egoístas, não é? Vejam, quando Deus chamou João Batista, Deus foi específico, Deus tinha um plano específico para João Batista. Ele foi o precursor da chegada do Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo. João Batista estava lá pregando, né, anunciando, convidando o povo, venham, arrependam-se dos seus pecados, recebam o batismo de arrependimento, que é um batismo temporário, passageiro. Esse batismo não existe mais, né, depois de que Jesus começou a batizar. Vejam, aí surge Jesus na frente dele, e eles eram primos, eles se conheciam.
E Jesus pede para ser batizado por ele. Ele falou, mas você não tem do que se arrepender de pecados, eu conheço a tua vida. Ele diz, vamos cumprir a justiça de Deus. Aí Jesus começa a pregar e a batizar também. E os discípulos de João vêm para ele e dizem, olha João, aquele outro lá, ó, ele está pregando, ele está batizando também. Tipo assim, ciúminho, né? E agora, são dois? E o povo fica confuso, agora eu vou atrás de João ou eu vou atrás do outro? E então, João Batista responde, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, o Messias, mas fui enviado como seu precursor. João Batista veio só para preparar o caminho. O seu ministério foi curto, muito curto, 3 anos. Ali, nem 3 anos, né? O de Jesus foi 3, o dele foi só o período que antecedeu, né, o ministério de Jesus. E o ministério dele foi diminuindo. E os discípulos dizem, João, agora nós seguimos você ou seguimos o outro? Não, podem segui-lo, podem ir. Ele enviou os seus discípulos para Jesus. Que humildade, que consciência de ministério. Mas assim são aqueles que Deus levanta para fazer a sua obra, né? E o Senhor Jesus, ele trouxe um elogio maravilhoso para João Batista também, né? E ele foi um perfeito exemplo, o Senhor Jesus, de uma pessoa que morreu para si mesma. Mas ele morreu de fato, né? Ele foi à cruz e morreu por nós. Em João 6,38 diz, porque eu desci do céu, eu vim lá do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui para agradar o Pai, eu estou aqui para obedecer o Pai, eu falo o que o Pai fala, eu faço o que o Pai manda fazer. Assim também conosco, né? Então nós sabemos que João Batista, para ir mais rápido, ele foi decapitado por ousadamente confrontar o pecado de adultério do rei Herodes. Ele não passava a mão em cima de pecado, não. Em dias de avivamento não tem isso. O pecado é confrontado, o povo é chamado para o arrependimento. Se você vem às celebrações e vai ouvir as pregações aqui deste púlpito, você será confrontado. Aqui não vai ter, não, pregar coisas amenas, que agrada a carne das pessoas. Não, 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 não. Eu não faço esse papel. Eu me recuso. E eu creio que Ney também, Tereza também. Erix também. O que é certo é certo. O que é errado é errado. Goste ou não. Doa ou não. Jesus trouxe vários elogios, você pode ir passando rapidamente aí, eu nem vou ler, para aqueles que se levantam, enfrentam a perseguição, enfrentam a crítica, porque geralmente quem não faz nada, critica quem faz. Os acomodados gostam de criticar, gostam de apontar o dedo, só que eles não fazem nada. Pecam mais ainda, né?
Depois nós temos aí, né, 2 Timóteo 3,12, também Lucas 7:28, Jesus traz aí um elogio imenso para João Batista, dizendo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja, João Batista foi o maior dos profetas do Antigo Testamento, porque ele viu o Messias cara a cara. Ele esteve na terra junto com o Messias. Os outros profetas que antecederam João, eles falaram profeticamente, apontando para a chegada do Messias, mas nem eles entendiam muito daquilo que estavam falando. Mas João Batista viu, até batizou, ele tocou, ele conhecia, então ele é considerado o maior entre os profetas do Antigo Testamento. Mas o mais tremendo é que Jesus diz que o menor, né, seria do reino do céu seria maior do que João Batista. Então nós aqui, salvos em Cristo Jesus, na nova aliança, somos maiores do que João Batista. Porque nós estamos na nova aliança, porque nós já chegamos à revelação, o Messias já veio, já anunciou, já pregou o reino de Deus, já chamou as pessoas para o arrependimento, e nós tivemos o privilégio de ouvir e receber Jesus como único Senhor e Salvador pessoal. Nós fazemos parte do reino de Deus, mas acima de tudo nós somos filhos de Deus. O nosso espírito foi recriado. Eles não tinham o espírito recriado, mas nós temos. O Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas do Antigo Testamento, mas em nós ele habita. Ele mora em nós, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso capacitador. Então, nós estamos numa posição privilegiada. Glória a Deus! Então, que eu e você possamos ouvir Jesus dizer para nós, né? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluias. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome santo e maravilhoso. Tu és o nosso Deus para sempre. Nós reconhecemos que foi alto o preço pago pelo Senhor Jesus, pela nossa redenção. Nós fomos redimidos para viver como filhos teus aqui na terra. Ó Deus, abominando o pecado, se afastando do caminho mau, e ó Deus, trilhando o caminho da santidade, o caminho da obediência, o caminho da consagração ao Senhor, para que sobre nós venha, seja derramado, ó Deus, o rio de vida que desce do trono e que vivifica todo o nosso ser e que nos empodera e nos levanta neste tempo, nesta geração, para anunciar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Para isto nós fomos salvos. Para isto o Espírito Santo reside em nós. Para isto
nós somos corpo de Cristo na terra. Ó Deus, ajuda-nos cada dia mais a tomar a cruz, a crucificar a carne dentro de nós, a crucificar os desejos maus, aquilo tudo que fala do egocentrismo, para, ó Deus, nós fazermos a tua vontade, para agradarmos somente ao Senhor e vivermos aqui na terra para o teu louvor e para a tua glória, até que chegue o dia da nossa partida e a nossa entrada nos céus e o tomar posse da nossa herança em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Que você tenha uma semana de paz. Que a sabedoria do alto revista o seu pensar, o seu sentir e o seu decidir. Que você conserve íntegro, irrepreensível, seu espírito, sua alma e seu corpo, até a vinda do Senhor. Amém? Persevere, persevere. Viva esta semana clamando pelo avivamento seu, pessoal e de todo o povo de Deus. Amém? O Brasil, a nossa nação, precisa desesperadamente de um avivamento. Jovens, o Senhor conta com vocês. Jovens, essa é a sua hora, é a sua oportunidade de dar o melhor de você para Ele. Amém? Ore, jejue, busque mais a Deus. Amém.